Bem-vindos ao debate. A família é, para muitos de nós, um lugar paradoxal. É o espaço do maior amor, mas, ao mesmo tempo, talvez, o da maior fricção. Exato, é onde nos sentimos seguros para sermos nós mesmos, mas essa segurança por vezes baixa as nossas defesas e, pronto, expõe as impaciências, o cansaço acumulado. E o material que analisamos mergulha precisamente nesse desafio. Como é que transformamos a nossa casa de um campo de sobrevivência diária num espaço de crescimento e harmonia? É essa a questão central. O que é mais decisivo? Será que é a criação de uma arquitetura familiar com regras, acordos práticos, técnicas que funcionam quase como uma rede de segurança? Ou será que a verdadeira mudança vem de um lugar mais fundo, de uma disciplina interior, de uma vigilância constante sobre o nosso próprio estado de alma? Que a boa vontade, bem, ela tem um limite e o amor, quando está exausto, torna-se áspero e precisa de algo sólido onde se apoiar. E eu vou argumentar que, sem uma conversão interior, sem essa decisão diária de olhar para dentro, as melhores ferramentas do mundo não passam, no fundo, de rituais vazios que podem até criar mais problemas a longo prazo. A minha posição parte de uma observação muito pragmática. O grande inimigo da harmonia familiar não é o ódio, não é a falta de amor, é o cansaço. É a pressão financeira, são as noites mal dormidas com um bebê, é o stress do trabalho que trazemos para casa e, nesses momentos, a nossa capacidade para a paciência, para a empatia, simplesmente esgota-se. O amor, por mais genuíno que seja, fica exausto e torna-se reativo, áspero. É por isso que eu acredito que ele precisa de pilares e vigas para não ruir. Não podemos confiar sempre no improviso emocional do momento. A solução está naquilo a que poderíamos chamar, talvez, governança doméstica. É uma expressão forte. É, mas é só uma forma de dizer que precisamos de acordos práticos, de coisas concretas, ferramentas que podemos usar mesmo quando o sentimento falha. Por exemplo, o acordo de pausa. É um pacto simples, onde qualquer um pode dizer: olha, estou a ferver, preciso de 10 minutos. E esse pedido é respeitado, sem discussão. Ou então a técnica da desculpa limpa, que se resume a dizer: exagerei, desculpa, e parar aí, sem o mas que vem sempre a seguir e que invalida tudo. Quer dizer, isto não são soluções mágicas, são estruturas que reduzem o atrito do dia-a-dia. Protegem os vínculos quando estamos no nosso limite. Certo. Eu percebo esse ponto de vista e não discordo que essas técnicas possam ser úteis. Mas para mim elas são secundárias, são o acabamento, não são a fundação. A raiz de uma família onde a harmonia é possível é o que o material que vimos chama de conversão cotidiana. Sem essa decisão interior que se renova a cada manhã, as regras mais bem intencionadas tornam-se, formalismos sem vida. Acho que todos já vivemos isto, não é? Uma discussão que aparentemente é sobre as meias no chão, mas que no fundo não tem nada a ver com as meias. Claro. Tem a ver com a temperatura da alma de cada um naquele momento. Por isso, a pergunta fundamental para mim não é qual é a regra para esta situação, mas sim como é que eu estou por dentro agora. A verdadeira gestão do conflito começa muito antes dele explodir. Começa com a vigilância do coração, que é essa lucidez de admitir para nós mesmos: hoje estou com o pavio curto, estou vulnerável, inflamável. E essa consciência muda tudo. A força de um pedido de desculpa, por exemplo, não está na rapidez ou na fórmula, está no seu significado. É o tal gesto pascal, uma decisão de morrer um bocadinho para o nosso ego, para a nossa necessidade de ter razão, para que a relação possa ressuscitar. A casa torna-se um lugar sagrado não por ter um manual de regras, mas porque existe esta disposição para a reconciliação. Guiada pela pergunta: o que é que, neste preciso momento, preserva melhor o amor entre nós? Entendo a importância que dás a essa disposição interior, mas sejamos honestos, isso exige uma energia e uma lucidez que muitas vezes não temos. Peguemos no exemplo do pedido de desculpa. A fórmula exagerei, desculpa, é uma ferramenta. É uma ferramenta de autoridade moral. A sua eficácia não reside numa profunda introspeção teológica no calor do momento, mas precisamente na sua simplicidade, no seu pragmatismo. A eliminação do mas é uma regra de comunicação que funciona como um corta-fogo. Impede a escalada do conflito. É um curto-circuito comportamental. Ao aplicá-lo, eu estou a mostrar com uma ação,
não com um sentimento, que valorize mais a nossa relação do que a minha imagem. E faço-o de forma imediata, antes que a ferida se transforme em rancor. A minha questão é, não achas que esperar por uma conversão do coração pode na prática significar que o pedido de desculpa nunca chega? Vejo porque pensas assim, e o pragmatismo é tentador, claro. Mas deixa-me colocar-te uma questão. Já alguma vez recebeste um pedido de desculpa que seguiu a fórmula à risca, mas que sentiste nos ossos que não era sincero? Sim, claro. A pessoa diz, exagerei, desculpa, mas o tom de voz é defensivo, o olhar está desviado, o corpo está tenso, o não-verbal está todo a gritar o mas que os lábios não disseram. O que é que acontece nesse momento? A técnica falhou? Pior. Tornou a situação mais cínica, porque a desculpa soou a uma obrigação, a uma rotina vazia. A força dessa frase não está na ausência do mas, está na presença de uma intenção genuína de reconciliação. É a isso que o material se refere com gesto pascal. E não é um conceito teológico abstrato. Na prática, significa que, naquele momento, tu escolhes ativamente largar a tua necessidade de estar certo. É uma pequena morte para o orgulho, sim, mas é essa morte que permite que a confiança na relação volte a viver. Sem essa intenção, a melhor das fórmulas soa a falso e pode até causar mais dano. Então vamos levar essa lógica para outra área. Os limites. Porque se um pedido de desculpa não é suficiente e um comportamento destrutivo se repete, precisamos de limites. Eu acredito que a misericórdia sem justiça se torna permissividade e a permissividade é um terreno fértil para abusos, mesmo que sejam microabusos do dia-a-dia. Frases como "não aceito que me fales nesse tom", elas precisam de ser parte de um acordo de linguagem explícito na família. O limite é uma estrutura. É uma cerca para proteger o amor. É um ato de justiça que tem de ser claro, explícito, quase como uma cláusula num contrato. Como é que a tua abordagem da disposição interior lida com a necessidade de um não que seja firme e inequívoco? Não corre o risco de ser demasiado subjetiva, demasiado branda? É uma excelente questão, porque toca mesmo no cerne do problema. E eu concordo a 100% que os limites são essenciais. A diferença está em como os vemos. Para mim, a eficácia de um limite não está na frase em si, mas na atitude com que é comunicado. O que é que distingue um limite santo? Um limite que protege e restaura de uma mera punição ou de uma agressão. É o que o material descreve como firmeza com mãos abertas. Firmeza com mãos abertas. Claro, está a magoar-me e eu não vou continuar esta conversa assim. Isto é uma fronteira. É um convite a um território mais seguro para os dois. E essa atitude de mãos abertas não vem de um manual de regras, vem da tal vigilância do coração, vem da capacidade de, em vez de atacar, nomear a própria vulnerabilidade. Dizer, olha, hoje estou especialmente cansado, estou com o pavio curto, preciso fazer uma pausa nisto para não te ferir. Isto transforma o que podia ser um ataque num ato de proteção mútua. O limite só é restaurador se a intenção for restaurar. E a intenção? Bem, a intenção pertence ao domínio invisível do coração. Mas essa vigilância constante do coração, essa autoanálise contínua, não é em si mesmo uma exigência absolutamente esgotante? O material é muito claro nisto. O grande inimigo não é o ódio, é o cansaço. Quando uma pessoa chega ao fim do dia, depois de 10 horas de trabalho, de tratar dos filhos, da casa, a última coisa que tem é a reserva mental para uma profunda introspeção sobre a temperatura da alma. É precisamente aí que as estruturas, os rituais se tornam salva-vidas. Um check-in diário de 2 minutos à noite, ou o ritual de, ao domingo, arrumar o coração da semana, falar sobre o que correu bem e mal, são estruturas que funcionam de forma quase automática. O hábito salva quando o sentimento falha. Um amor exausto precisa de uma arquitetura que o ampare, não de mais uma exigência espiritual para a qual já não tem energia. É um ponto muito forte, sem dúvida. A realidade do cansaço é inegável. Mas eu inverto a lógica. Um ritual sem a disposição correta pode tornar-se apenas mais um fardo, mais uma tarefa na longa lista de coisas a fazer. Imagina esse check-in diário feito por obrigação, com os olhos no telemóvel. Como foi o teu dia? Normal. E o teu? Igual. O ritual está a ser cumprido, mas está morto. Não serve para nada. Pode até gerar mais frustração. Para mim, o primeiro passo para lidar com o cansaço não é um ritual. É a humildade de o nomear. É a coragem de dizer ao outro: estou exausto, estou irritadiço, não sou a minha melhor versão hoje.
Esta admissão é o verdadeiro ato espiritual. É o que impede a emoção crua do cansaço de se tornar uma tirania e de tomar conta da relação. Os rituais só ganham vida se forem alimentados por esta lucidez prévia. Sem ela, são corpo sem alma. A estrutura não pode nunca substituir a presença. Isso leva-nos à raiz dos problemas. Eu defendo que a mudança mais concreta, mais duradoura, acontece na linguagem que usamos. A forma como falamos molda a realidade da nossa casa. Trocar a gramática da acusação, aquele terrível tu nunca ou tu és sempre, pela gramática do pedido, eu preciso de ou eu sinto-me, é uma alteração comportamental que por si só transforma a dinâmica. É uma técnica de comunicação, sim, mas é uma que na sua própria estrutura nos força a sair do papel de juiz e a entrar no de parceiro. Deixa de ser sobre condenação para ser sobre comunhão. Ao mudar a forma, somos forçados a mudar o conteúdo. É uma mudança prática, treinável, com resultados visíveis. Estou de acordo que a gramática é crucial. Mudar as palavras pode de facto mudar mundos, mas essa é muitas vezes a camada mais superficial do problema. O ponto mais delicado, e o material que vimos sublinha isto de forma brilhante, é o arquivo. O arquivo de mágoas antigas que todos carregamos. Uma pessoa pode usar a gramática do pedido de forma impecável. Dizer, eu sinto-me triste quando isto acontece, mas se o tom de voz estiver carregado com o ressentimento de 10 anos de mágoas acumuladas, a mensagem real que o outro ouve é do arquivo, não a das palavras bonitas. A disciplina mais difícil não é a da linguagem, é a da memória. É o compromisso ético, consciente, de não puxar por coisas antigas para te ferir. Certo. É a decisão de não usar o passado do outro como uma arma no presente. E isto exige uma coragem superior que vai muito para além de qualquer técnica de comunicação. É uma decisão de redimir a vossa história, não de a instrumentalizar. E essa decisão, mais uma vez, é profundamente interior. Não há regra que a possa forçar. Depois desta conversa, eu continuo a acreditar que, embora a disposição interior seja o ideal, a realidade implacável do cansaço e da rotina torna as estruturas, os acordos, as técnicas, tornam-os não apenas úteis, mas essenciais. Essenciais à sobrevivência da harmonia. São as vigas que impedem a casa de ruir quando as emoções são tempestuosas. A misericórdia, para sobreviver no dia-a-dia, precisa de se encarnar em hábitos estruturados, numa arquitetura visível que nos ampare precisamente quando a nossa força interior vacila. São o corrimão onde nos apoiamos quando as pernas tremem. E eu reafirmo que essas estruturas são o corpo, mas a conversão do coração é a alma. Sem uma decisão diária de vigiar o nosso próprio estado interior e de colocar a relação acima do nosso ego, as melhores técnicas tornam-se mecanismos ocos, formalismos sem vida, que podem até criar uma falsa sensação de intimidade. A questão fundamental que nos deve guiar e que transcende qualquer regra permanece. O que é que, aqui e agora, entre nós, preserva melhor o amor? Essa pergunta, se for feita com honestidade, contém em si a semente de todas as soluções. No fundo, talvez estejamos a descrever duas faces da mesma moeda. A família é este laboratório complexo, onde o amor se torna concreto, visível e por vezes doloroso. Exato. E a tensão constante entre a disciplina interior e as estruturas práticas, entre a alma e o corpo da relação, é talvez aquilo que faz de uma casa uma verdadeira escola de humanidade. O material que analisamos abre, sem dúvida, portas fascinantes para continuarmos a explorar estas duas dimensões que, mais do que opostas, são profundamente complementares.